pode sentar. É um prazer e uma grande honra estar aqui nessa noite para mais um seminário de intercessão. Já há alguns anos a gente faz esse seminário. E esse seminário é um seminário muito importante, né? O nosso tema desse ano é Tempo de Despertar. E o nosso texto base, ele está lá em Romanos. Espera aí que vai dar certo, tá? É a primeira vez que a gente está usando esse trenzinho aqui, tá? Vai dar certo. Né, Suelen? Uma hora dá. Por que a gente, quando a gente pensou no seminário, a gente orou para Deus dar um tema. E esse tema, ele é um tema muito importante. Por quê? Eu quero ler com você esse versículo que diz assim, ó. Façamos isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima que quando cremos. Façam isso compreendendo o tempo. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos vivendo o tempo do fim. É óbvio, né, que comparado ao tempo que foi escrito, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, nós estamos muito mais perto. Mas as evidências que nós estamos vivendo nos faz crer que nós somos a última ou as últimas gerações. A mídia, o acesso que nós temos às informações mundiais mostram isso. Nós vemos a natureza mostrando isso. Nós vemos a própria perversidade humana, sinais, prodígios, né? Até as pessoas se convertendo em massa, tudo isso são sinais da volta de Jesus. Porém, aqui Paulo fala de um sono que os cristãos estavam vivendo. E hoje, o sono que nós estamos vivendo é o sono da distração. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo a geração mais distraída. Eu não sei se você já percebeu que os dias passam muito rápido, não passam muito rápido? A Bíblia também fala que nos últimos tempos Deus abreviaria o tempo, porque senão até até os escolhidos se perderiam. Isso é fato. Porém, muitas vezes o nosso dia passa muito rápido porque a gente faz muita coisa, a gente coloca muita coisa na nossa agenda e a gente acaba esquecendo do primordial. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse seminário, para nos despertar como igreja. Então esse seminário é para nos despertar com esse tema que é tão importante, que é a oração e a intercessão. Então esse mês você vai ser sacudido com relação a isso. Nas próximas semanas você vai ser ministrado pelas nossas pastoras, pastora Samara, pastora Aive, pastora Karina, vão trazer palavras de Deus para você. Você vai aprender sobre oração como arma de guerra, sobre os tipos de oração. Você vai sair daqui desse mês de setembro querendo orar sem cessar, como a palavra de Deus diz. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. E hoje eu quero falar com você sobre intercessão. Nós temos um ministério na igreja chamado intercessão. Ó, nossa camiseta nova. Está até amassada porque chegou hoje. Nem deu tempo de lavar e de passar. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos uma igreja intercessora. Não é que nós tenhamos apenas um ministério. O nosso ministério existe. Nós recebemos os pedidos de oração. Lá no centro de oração nós temos uma urna. Você pode fazer seu pedido, depositar lá. Nós oramos por ele. Mas a vontade de Deus é que todos nós sejamos intercessores, né? Então você vai aprender hoje sobre isso, sobre intercessão. Então o que a gente vai aprender? Sueli. Tá bom, deu certo. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender o seguinte. O que é intercessão? A gente vai falar sobre alguns intercessores na Bíblia, quem pode interceder e quais são os benefícios de ser um intercessor. Vai ser rapidinho, tá? Antes das 11 a gente vai embora. Então vamos lá. O que é intercessão? Quando você pensa em intercessão, você pensa no quê? Intercessão é orar por alguém, certo? E é verdade. Intercessão é você colocar alguém, ou ir para Deus orando por alguém, apresentar alguém. Só que não é só isso. Intercessão vai muito mais além.
A palavra intercessão significa intervenção. Você não sabia disso, fala a verdade. Quem sabia disso? A irmã sabia, gente. O irmão também. Intercessão significa intervenção. Quem gosta de cuidar da vida dos outros aqui? Você gosta. Eu sei que você gosta. A gente gosta, a gente fala assim: se eu fosse fulano, eu fazia isso. Não, se eu fosse ele, eu fazia isso. Não, se eu fosse ela, eu não agiria assim. E não é legal, né? Mas a gente faz. Mas essa intervenção é de Deus. Essa é a forma de Deus de se intrometer na vida das pessoas. Por quê? Porque ter intercessão é intervir de uma maneira boa na vida das pessoas. Você pode, pelo poder do Espírito Santo, interferir na vida das pessoas. Em quais áreas? Em todas. Nós podemos interferir na área da saúde, nos relacionamentos, na área das finanças e principalmente na eternidade. Deus nos deu o poder de interferir na onde as pessoas vão passar a eternidade. Só que essa intervenção, ela não vai interferir no livre-arbítrio das pessoas. Nós orarmos para alguém ser salvo, não vai tirar delas o poder de escolha. A pessoa vai escolher se ela quer ou não ser salva. A nossa intercessão também não mexe na soberania de Deus. Deus é soberano. Mas como assim? A intercessão é uma intervenção. Você falou que eu consigo interferir na vida da pessoa, mas não. Olha o que esse versículo diz. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deu para entender? Eu vou explicar. Como que a gente consegue interferir, se intrometer positivamente na vida de uma pessoa sem interferir no livre-arbítrio dela? Esse texto está falando que tem pessoas que não se convertem porque elas estão cegas espiritualmente, porque o diabo, os demônios estão cegando a pessoa. Então nós, como intercessores, pelo poder do Espírito Santo, conseguimos interferir nisso. Porque nós vamos orar pedindo para que Deus venha quebrar toda ação do mal, pedindo libertação, determinando que aquela pessoa seja liberta, seja solta, seja livre para receber a palavra de Deus. Antes de você evangelizar, você precisa orar, preparar o coração daquela pessoa para receber a palavra. Aí sim, o livre-arbítrio dela vai decidir se quer ou não. Mas você pode interferir, porque se ela tiver cega espiritual, ela não vai conseguir entender. Ela não vai entender, ela não vai receber. Então você pode interferir nisso. Não é forte isso, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Na hora da saúde, um exemplo. Jesus, quando ele curava, tinha momentos que ele curava e a Bíblia fala que demônio saía. O espírito de surdo e mudo, o espírito que deixava a mulher encurvada, porque tem doenças que é espiritual. Então isso a gente pode interferir, porque a gente manda embora e sai em nome de Jesus, porque nós temos poder em Deus. Mas tem casos que Deus permite, tem casos que é um trabalhar de Deus, aí já não é com a gente, mas a nossa parte é interceder. Outra coisa que a intercessão é se colocar na brecha. Lá em Ezequiel 22:30 diz assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não o destruísse, mas não encontrei nenhum. Eu não estou falando para você abrir para a gente ganhar tempo, tá? Derramei aqui. Mas eu quero que você anote, para que você leia na sua casa, porque é muito importante, tá? Olha essa passagem, que passagem triste. Ela é triste, mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa. Por quê? Aqui Deus está falando que Ele procurou na terra um intercessor e Ele não encontrou. E o que isso ensina para mim e para você? Ensina que existem pessoas que vão para o inferno, pessoas que não são salvas, não porque Deus não quer salvar, não porque Deus não as ama, mas porque não tem intercessor. Lembra que eu falei anteriormente? Porque elas estão cegas. Porque elas estão cegas e não há intercessão. Diga misericórdia. Quem
está falando isso? É Jesus, é Deus, é a palavra de Deus que está falando isso. Que ele procurou um intercessor e ele não encontrou. Então muitas vezes a gente acha que as pessoas não são salvas porque as pessoas querem viver. Às vezes tem pessoas que a gente olha, que a gente vê, e a gente fala assim, nossa, parece que a pessoa gosta de viver sofrendo. A pessoa, ela está presa, ela está ali algemada pelo mal e ela nem sabe. Mas se levantar um intercessor, as coisas mudam. Outra coisa tremenda que esse texto nos mostra, Deus é um Deus misericordioso. Esse texto está falando que nesse episódio, o povo de Israel, ele sempre se corrompeu. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muita gente falar que o Deus da Bíblia é um Deus mau. É um Deus que mata criança. É um Deus que é irado, que é ruim. Né? As pessoas não têm dificuldade para amar Jesus, porque Jesus era legal, mas Deus não. Esse texto mostra que Deus tem misericórdia, Ele quer salvar. Mas por algum motivo que a gente só vai descobrir na glória, Ele decidiu que a salvação Ele faz em parceria conosco. Não é assim? Para você se converter, alguém não teve que pregar para você? Ou Jesus apareceu para você e pregou? Não, alguém pregou. Foi em conjunto com uma pessoa que você ouviu a palavra e você foi salvo. A oração é assim que funciona, a intercessão é assim que funciona. Então, Deus precisa de um intercessor que se coloque na brecha, que se coloque ali como alguém que vai fazer uma ligação entre aquela pessoa que está perdida e o nosso Senhor. Vocês estão entendendo? Vocês não estão conseguindo entender, passar para vocês. Mas é algo muito poderoso. A intercessão é algo muito poderosa. Uma coisa que eu penso sobre a intercessão, você sabe que a Bíblia ela é cheia de exemplos, ela é cheia de símbolos, né? Deus sabe da nossa limitação, então Ele consegue nos mostrar de várias maneiras o que Ele quer nos ensinar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, das traduções do Espírito Santo é ajudador, né? E é a mesma tradução que a Bíblia usa para a esposa. Então a esposa no casamento tem o mesmo papel que o intercessor, que o Espírito Santo, de ajudador. Eu vejo o intercessor com um papel semelhante ao próprio Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós simplesmente porque há pecado em nós. Por mais que a gente esteja na igreja, por mais que a gente busque, você conhece seu coração, você sabe das suas falhas, você sabe dos pensamentos que você tem. Mas o sangue de Jesus está sobre nós, e quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho. Então, através do sangue de Jesus, nós somos aceitos. E quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Por quê? Porque nós temos Jesus. O intercessor faz esse papel. O intercessor, por ser alguém de Deus, alguém que tem comunhão, alguém que ama o Senhor, consegue levar aquela pessoa que não quer nem saber de Deus até Ele. E isso é maravilhoso. Vocês estão com vontade de ser intercessor? Estão mesmo? Amém. Eu vou dar um exemplo de intercessores na Bíblia. O primeiro intercessor que a gente vê. O primeiro exemplo de intercessor, vocês gostaram do Abraão? Foi a Sueli que escolheu esse Abraão aqui, viu? Abraão é o primeiro exemplo de intercessor que a gente vê na Bíblia. Essa passagem de Gênesis 18, leia Gênesis 18 inteiro. Esse texto, ele é cheio de riquezas. Esse texto, o contexto desse texto é o seguinte: Deus, ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a cidade estava numa perversidade muito grande. Era muito pecado. Quando você lê o texto, você vai ver como que estava a situação daquela cidade. Só que antes de destruir a cidade, Ele decide passar na casa de Abraão. Você já imaginou Deus passar na sua casa? Não tem aquela música, passa lá em casa? Passou de verdade. Passou mesmo. A Bíblia fala que Deus foi com 2 anjos na casa de Abraão. Tem uns estudiosos que falam que foi o próprio Jesus, mas a Bíblia fala o Senhor. Então não sei se foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo, mas foi lá. Foi na casa de Abraão. E eles começam a conversar. E olha esse texto. Gênesis 18, 23, 33. Mas eu coloquei só a primeira parte. Então o Senhor disse:
esconderei de Abraão o que estou para fazer. Deus falando. Imagina Deus falar para você: esconderei da Clarice o que estou para fazer. Olha Deus falando de Abraão. Olha o nível que Deus tinha de intimidade com Abraão. E aí ele vai lá e fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu vou destruir essa cidade, porque o nível de corrupção, de imoralidade está muito grande. E aí a gente vê a primeira intercessão na Bíblia. Abraão fala: não destrói não. Não destrói não. E é dramático esse texto, gente, dá até uma agonia. Quando você ler, você vai ver. Porque ele fala assim: Senhor, se tiver 50, você vai destruir os 50 junto com a cidade? E Deus fala: não. Se tiver 50, eu não destruo. Aí ele vai baixando. E se tiver 45? Não, se tiver 45, eu não destruo. Se tiver 30, eu não destruo. E vai baixando. Justo, se tiver justo, né? Se tiver gente boa, né? Você vai destruir o justo junto com os ímpios da cidade? Deus fala não. E aí termina com 10. Se tiver 10, você vai destruir? E Deus fala não. Se tiver 10, eu não destruo. E isso responde talvez uma pergunta que você faz. Talvez você olha para o mundo hoje e vê tanta coisa ruim. Talvez você vê tem coisa pior que pedofilia? Tem coisa pior? Eu não sei se tem. Talvez você vê um caso desse e fala: meu Deus, até quando? Acaba logo com isso. Mas Deus é misericordioso. Deus quer salvar as pessoas. Deus ama as pessoas. E se você lê, se você conhece a história, você vai ver que Deus destruiu a cidade. Por quê? Porque não tinha 10. Só que Abraão, ele não amava a cidade inteira, né? Ele amava alguém que estava lá na cidade, que era o seu sobrinho Ló. Ele estava intercedendo ali e ele foi baixando. Eu acho que ele queria falar de Ló, mas eu acho que ele ficou sem graça, né? Mas ele queria salvar o sobrinho dele, que morava lá na cidade. E Deus sabia. E o que Deus faz? Manda os anjos que estavam lá com ele até a cidade. E o texto diz que os anjos praticamente pegaram na mão de Ló e tiraram da cidade, porque eles estavam enrolando para sair. O anjo falou que ia destruir e eles estavam enrolando para sair. Mas a intercessão de Abraão funciona e Ló é salvo. Olha só, gente. Olha só como é poderoso uma intercessão. Uma intercessão tem poder. Você pode interceder por aqueles que você ama. Deus quer salvar. Tem coisas que a gente pede e Deus não dá porque não é da vontade dele. Mas salvação é. Salvação é. A Bíblia fala que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Próximo exemplo. Moisés. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Está lá em Êxodo 32, do 9 e uns versículos para frente. Esse povo era um povo muito ruim, você sabe, né? Você fica com raiva desse povo, mas você parece com ele às vezes, não é? Você fala: esse povo murmura demais. E a gente murmura, né? Eu sei, porque eu também às vezes me pego assim. A gente fala mal dele, mas a gente às vezes faz igual. Mas Moisés amava aquele povo. Por mais ruim que fosse, Moisés era um intercessor. E nesse contexto, o que tinha acontecido? Moisés tinha ficado 40 dias no monte com Deus. Ficou 40 dias lá na presença de Deus. E quando ele volta, o povo está corrompido. O povo fez um Deus lá, um bezerro de ouro, e começou a adorar o bezerro. E tanto Moisés como Deus, né, ficou muito triste, né, muito decepcionado. E Deus fala: não, chega, eu vou destruir esse povo e vou começar de novo com você. Mas o intercessor Moisés falou: não, Senhor, não faz isso, Senhor. Ele intercedeu por aquele povo que falava mal dele. Por muitas vezes, quando você lê o texto, você fala que o povo se levantou contra Moisés, acusando Moisés de querer matar eles. Porque você tirou a gente do Egito? Lá tinha pepino, lá tinha cebola. Gente, por muito menos a gente, né? Moisés não. Moisés era um intercessor. Moisés era um intercessor. E talvez seja por isso que Deus amava tanto estar com Moisés.
E aí tem um episódio que Deus, quando Deus fala isso para Moisés, não vou começar de novo. Sabe o que Moisés fala para Deus? Risca o meu nome do livro da vida. Risca o meu nome. Se o Senhor for acabar com tudo, também não quero. Fez birra ainda. O intercessor ainda faz birra. Fala, não abro mão do meu povo. Isso é intercessão. Isso é um intercessor. E o último exemplo de intercessor é o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é um intercessor. Você sabia que Jesus intercedia aqui na terra? Você sabia disso? Olha só esse texto que está lá em Lucas 22. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você para que a sua fé em mim não desfaleça. Jesus intercedeu por Pedro, gente, aqui na terra. Olha isso. Eu fiquei pensando, sabe, nesse texto. Eu falei, gente, se Jesus não intercedesse, não era só Judas que ia embora, não. Ia ser todo mundo. Se Jesus não se retirasse, como a gente vê no Evangelho, que direto, várias vezes ele se retirava, acordava mais cedo para orar, para interceder, para buscar a presença de Deus, para buscar o Pai, para falar com o Pai. Jesus era um intercessor aqui na terra. E agora, o que ele está fazendo? Olha o que ele está fazendo agora. Olha o que diz Romanos 8,33. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o quê? O que ele está fazendo? Está intercedendo. O Deus do universo está intercedendo. E a gente faz o quê? Não quer interceder, não. A gente acha que não precisa, né? Não precisa interceder. Ele intercede por nós. Quantas vezes você já não escorregou aí? Quantas vezes você já não pensou em desistir? Quantas vezes você já não pensou em parar? Mas Jesus intercedeu e falou, não abro mão, não abro mão. Ele é o nosso intercessor. Jesus é o nosso maior exemplo. Você sabe que nos últimos momentos de Jesus, quando ele estava lá na cruz, a Bíblia fala de poucas palavras de Jesus, né? Ele lá crucificado, ele não falou muito, ou pelo menos não foi escrito muita coisa. Mas você sabe qual foi as últimas palavras de Jesus? Uma das últimas palavras foi uma intercessão. Ele olhou para aqueles assassinos e ele falou, Pai, perdoa, Pai. Ele falou, Pai, eles não sabem o que fazem. A gente fala que ama o nosso pai, a gente fala que ama a nossa mãe, a gente fala que ama os nossos irmãos. E às vezes eles estão indo com passos largos para o inferno. E a gente não para 5 minutos para interceder. Diga misericórdia. Irmão, eu não sei que tipo de cristão que muitas vezes a gente é. Mas eu sei que tem um tipo de cristão que Deus almeja. E o tipo de cristão que Deus almeja é um cristão que intercede. Porque Ele é o nosso exemplo. No momento de mais dor, Ele intercedeu. E isso responde a pergunta, quem pode interceder? Quem que pode? Qualquer pessoa pode? Qualquer um? De qualquer jeito? Olha quem pode. Está escuro, mas dá para ver quem pode? É nós. Todos podem interceder, mas todos os discípulos de Jesus, aqueles que se comprometem a seguir Jesus, aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, aqueles que buscam viver em santidade, aqueles que querem realmente fazer a diferença nessa terra, aqueles que, como a pastora Samara mencionou no domingo, que tem uma aliança com Deus, que tem uma aliança, que não usa Deus como gênio da lâmpada só para dar coisas, mas que querem intimidade, que querem a presença de Deus. Esse sim é o intercessor.
Romanos 8:29 diz: pois aquele que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, ele é o primeiro, e nós precisamos ser a sequência de quem ele foi. Você já parou para pensar por que Jesus não apareceu aqui na terra com 30 anos, fez os milagres que devia fazer, morreu? Por que ele precisou nascer de uma humana, amamentar, ser amamentado, né? Ser cuidado? Por que ele precisou passar por todas as fases para ser o exemplo? Lembra naquela parte que na passagem que ele vai até João Batista, e aí João olha para ele e fala assim: você vem a mim, eu que preciso ser batizado por você. E ele fala assim: eu preciso cumprir tudo, porque ele precisava ser o exemplo para nós. Você se pergunta às vezes, qual que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para você e para mim é que nós sejamos e façamos o que Jesus fez. É só isso. E Jesus intercedia. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Aqui Paulo está falando para Timóteo, antes de qualquer coisa. Antes de pregar, antes de fazer evento, antes de qualquer coisa, faça oração, faça súplica, interceda. Vem em primeiro lugar. Uma obra sem oração é uma obra morta. É só atividade. Mas uma obra com oração e intercessão tem poder. Amém? E quais são os benefícios? Quais são os benefícios de ser cristão? De ser intercessor. Vou falar alguns aqui, já está acabando, viu? Já acabou. Eu tenho alguns, nossa, olha como eu fui rápida. Falei que 11 horas eu acabava, que bênção. O primeiro benefício de ser cristão é ver milagres. Que ser intercessor é ver milagres. Porque se você não ora, se você não intercede, Deus até opera milagres na sua vida, mas às vezes você nem dá crédito para Deus, porque você não pediu. Ou você não recebe, porque você não pede, ou você recebe e acha que foi você mesmo que conseguiu. Acha que foi pelo seu mérito, mas quando você ora, você vê milagres. E eu vou compartilhar um testemunho com vocês. Desde quando eu me converti, eu não sei se você é assim, mas eu tinha, sabe aquelas orações assim meio que, como que eu posso falar? Uma oração assim meio robotizada que a gente faz. Tipo assim, Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Não sei se você faz essa oração. Às vezes eu faço essa oração assim, que já tá parece que já está aqui, que no automático. Então, desde que eu me converti, eu sempre olhava: Senhor, abençoa, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos, minhas irmãs, meu sobrinho, minha sobrinha, meus cunhados. E vai assim, né, no atacado. Eu sempre orei assim, né, salva minha família, e graças a Deus eu tenho visto Deus agindo. Mas há um tempo atrás, eu comecei a orar por uma irmã minha, uma das minhas irmãs. Por quê? Essa minha irmã, ela é casada, né? Ela e o esposo dela, eles eram diferenciados. Porque eles são um casal muito legal. Um casal bonzinho, assim, sabe? Que é muito generoso, gosta de ajudar as pessoas. E eu sempre falava assim, gente, eles só faltava ser crente. Eu falava para todo mundo. Eu falei, gente, como assim só falta ser crente? Se só falta ser crente, falta tudo, não é verdade? E aí eu comecei a orar. E aí um dia eu falei assim, Senhor, faça o que for preciso, mas salva a minha irmã. Acredita que eu falei isso? Na hora que eu falei isso, eu me ouvi e eu falei, vai dar ruim. Sabe quando você fala, subiu aquela oração, que me deu um medinho assim. Uns meses depois, ela me recebe um diagnóstico. Uma doença gravíssima. E as primeiras consultas era tipo assim, vai dar não. Vai dar não, como diz o Davi, arrasta para cima. Vai dar ruim. E eu pensei, eu falei, e Deus vai salvar, porque eu orei. Mas o meu medo era, Deus vai salvar e vai levar? Ou Deus vai salvar e vai curar? Que Ele ia salvar, eu tinha certeza.
Mas eu não queria que Deus levasse, né? Eu falei, a glória, né? Meu Deus, né, Senhor? Pegadinha, né? E a gente passou por muitos momentos difíceis, né? Ela fez uma cirurgia, 2 cirurgias, fez radioterapia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus curou. E hoje ela está muito bem. E você acredita que ela está mais crente do que eu? Ela está mais crente do que eu, gente. Ela ora mais do que eu. Ela jejua muito mais. Ela está magrinha. Eu tô gordinha, ela tá magrinha. Ela jejua, ela ora, ela não tem vergonha. Ela fala um eita glória toda hora. Porque ela teve um encontro com Deus. E o marido dela era aquele homem. Sabe aquela pessoa que você vai falar de Jesus e a pessoa fala assim, não precisa ir para a igreja não, Jesus está aqui. Não precisa ir para a igreja. Jesus está aqui. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa turrona, mas pela obra que Deus fez na vida da esposa dele e pela intercessão dela, porque aí, minha filha, aí a bichinha ficou uma intercessora, todo dia orando. O homem não converteu? O homem se batizou na lagoa. A gente batiza aqui na piscina. O homem foi numa lagoa, lá com aquela água que eu, sei lá, duvidosa, e se batizou. E, gente, eles estão aqui, fica de pé. Passa vergonha. Gente, tem privilégio melhor que esse? Você vê materializado aquilo que você pediu para Deus. E isso eu vi na minha mãe. Minha mãe foi a mesma coisa, também teve que ficar doente para se converter. E eu vou confessar para vocês, tem mais um irmão que está com a mesma doença. E ele também está orando para Deus curar, né? Mas aí eu fico igual a Abraão. Meu Deus, cura mais esse, meu Deus, não leva não. Mas nós estamos orando, que Deus cure também, em nome de Jesus. Segundo, experiência com Deus. Quando a gente ora, a gente tem experiência com Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava orando. Eu tenho um outro irmão que está encalhado. Ele já tem mais de 40 anos e não casa. E eu oro por ele sempre. Eu falo, Senhor, né, arruma uma esposa para o meu irmão, né? Ele já está, né? Meu Deus, já está ficando acabado. Daqui a pouco ninguém quer. Arruma uma esposa para ele, né? Tal. E uma vez eu estava orando por ele. E aí, do nada, comecei a orar por ele. Falei, Senhor, coloca os seus anjos ao redor do carro dele. Livra de acidente, né? Protege, guarda. Isso durante a semana. No final de semana, eu encontrei com ele. Ele falou assim, nossa, você acredita que essa semana eu quase bati o carro? Eu quase capotei o carro? Eu falei, sério? Ele falou, menino, os pneus do carro ergueu assim, ó, parecia... Mas assim, do nada o carro abaixou, parece que Deus abaixou o carro. Eu falei, sério? Experiência com Deus. Deus me usou ali para orar e para dar o livramento. Se você não orar, como que você vai ter essa experiência? E por que isso é importante? Para edificar a sua fé. Para quando você passar por dificuldade, você vai falar, não, eu sei em quem eu creio. Deus é real, Ele fala comigo, Ele existe. Quando o dia mal vier, você vai falar, não, Ele é fiel, Ele cuida, o céu é de verdade. Para isso que nós oramos. E o último, ser íntimo de Deus. E aí eu quero dar o exemplo, se os músicos quiserem subir, pode subir. Para finalizar, eu quero falar de novo de Abraão. Olha o que Tiago fala de Abraão. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Lembra que eu falei no começo? Deus foi almoçar na casa do amigo dele. Você quer ser amigo de Deus? Então seja intercessor. Quando Jesus falou, aprendei de mim, toma o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele está falando, participa comigo daquilo que eu estou fazendo. Não vai você no seu caminho, vem você no meu. É para a gente falar para Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo hoje na terra? Me coloca no seu jugo e me deixa caminhar junto e participar daquilo que Deus está fazendo, sendo amigo de Deus. E olha o que Deus fala sobre Moisés. Passa aí para mim que não deu, que não tá. Ah, passou. Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face.
Eu não sei quem gostava mais de estar com quem. Se era Deus que gostava de estar com Moisés ou se era Moisés que gostava de estar com Deus. Porque a Bíblia diz que ele vivia com Deus. E que a glória de Deus era tão grande que ele vinha com o rosto iluminado, que ele tinha que usar um véu, porque a glória de Deus enchia Moisés. Eu não sei você, mas eu almejo ter intimidade com Deus assim. E nessa noite eu quero te convidar a desejar também. Queria que você ficasse de pé. E nós vamos orar para que Deus nos ajude. Porque ser cristão é uma guerra. E é uma guerra também querer e viver isso. Nós precisamos lutar com a nossa carne. Como eu comecei falando nessa ministração, a gente tem muita distração. E muitas vezes a gente chega em casa muito cansado. E a gente oferece para Deus nada, porque a gente está só querendo dormir, só querendo descansar. E isso é um plano do inimigo para a gente não viver aquilo que Deus tem para nós. Então fecha os seus olhos aí e ora. Pede para Deus te dar saúde mental, saúde física, saúde espiritual, para que em nome de Jesus você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos de viver uma vida, Senhor Jesus, longe da Tua presença, Senhor Deus. Nós nos arrependemos de viver uma vida, Senhor Jesus, de tantos afazeres, que nós esquecemos do mais importante, Senhor Deus, que é fazer a Tua vontade, Pai. Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, livra-nos, meu Pai, de toda a preguiça espiritual. Livra-nos, meu Pai, de todas as amarras, meu Pai, daquilo que nos impede de viver o verdadeiro evangelho, meu Pai. Senhor Deus, nós queremos nos levantar como verdadeiros intercessores, meu Pai, como homens e mulheres que te amam, que te dão prioridade, que buscam a Tua presença. Pai, nós não aceitamos perder nenhum